Está no ar o Com a Câmara na Cidade. No programa de hoje nós vamos falar sobre arte. Estamos no centro de Porto Alegre e vamos mostrar alguns dos tantos monumentos que podem ser apreciados pela população nas ruas da capital gaúcha, sim, de graça, sem pagar nada. No programa vamos contar um pouco da história destas obras e alertar sobre a necessidade de preservá-las. O Com a Câmara na Cidade está no ar. Fique conosco. Convidamos o professor de escultura do Ateliê Livre de Porto Alegre para circular pela Praça da Alfândega. José Francisco Alves considera o local um verdadeiro museu a céu aberto. Para quem caminha por aqui, às vezes a gente passa muito apressado, né? E não percebe o quanto que tem de obras aqui, né? De arte exposta aqui para que as pessoas possam ver também e apreciar, né? Nós temos não só os monumentos, né, na própria praça, mas nos prédios no entorno, né? Nós temos uma quantidade muito grande de esculturas nas fachadas, né? Desde o antigo Correios, né? O atual Margues, que era a antiga Delegacia Fiscal. Nós temos lá do outro lado da rua a antiga Previdência do Sul, né? Então esses edifícios e outros edifícios, né, que havia aqui e que foram demolidos, eles tinham esculturas nas fachadas originais, né, feitos pelos mesmos artistas que trabalhavam nos monumentos nas praças, que trabalhavam nos monumentos tumulares. Então havia uma grande indústria escultórica, né, entre 1900 e 1928, 1930 em Porto Alegre. Então também nos edifícios há obras de arte muito importantes, né? Que é muito, nesse caso, muito incomum no Brasil, né, e na América Latina, tantos edifícios também com esculturas originais, que é outro dos destaques de Porto Alegre. Francisco, estamos aqui atrás da gente a estátua, o monumento Barão do Rio Branco, né? Fala um pouquinho sobre essa obra, né? O que ela significa, né? Dentro desse contexto aqui da Praça da Alfândega, a principal praça da cidade, que é um verdadeiro museu a céu aberto, com monumentos, obras de arte, uma das principais peças é esse monumento ao Barão do Rio Branco, né, que foi um dos grandes brasileiros da história, né, uma pessoa notável, respeitado no mundo inteiro, né, um grande diplomata. E quando ele faleceu, no início do século XX, houve uma comoção nacional. Em vários pontos do Brasil houve a iniciativa de se erguer monumentos ao Barão. O Rio Grande do Sul tem 3 desses grandes monumentos, é o estado que mais tem monumentos ao Barão. Nós temos aqui, temos Rio Grande, Uruguaiana. E o de Porto Alegre foi inaugurado em 1916, né, em meio à Primeira Guerra Mundial. Numa grande cerimônia, havia uma avenida aqui junto à Praça da Alfândega, que dividia, né, chamava-se esse lado aqui todo Praça Senador Florencio e o lado de lá a Praça da Alfândega. Nós temos a estátua equestre aqui de um grande brasileiro, um grande rio-grandense, que foi o Marechal Osório, né, um herói brasileiro, né, um dos nossos comandantes na Guerra do Paraguai, um momento difícil na história do Brasil, né, e que a tradição também do exército, da cavalaria, né, no Rio Grande do Sul construiu um monumento digno, né, a esse grande brasileiro, né. Isso foi muito caro na época, né, no final dos anos 20, e foi inaugurado somente em 1933, né, por meio de doações públicas, né. As pessoas, como uma boa parte desses monumentos, contribuíam com subscrição pública, né, se recolhiam dinheiro em clubes e pessoas e que davam esse dinheiro, né, para poder encomendar um monumento desse, no caso até um artista do Rio de Janeiro, né, uma obra que foi fundida no Rio de Janeiro, muito cara, né. Então era um costume da época, né, uma grande mobilização, né, para os monumentos públicos. Francisco, e essa obra aqui que a gente está observando aqui também na Praça da Alfândega, o que ela significa? Então, Porto Alegre tem dessas coisas também, né? Temos aqui a obra de um artista italiano radicado no Brasil, né, conceituado internacionalmente, que é Bruno Giorgi, né? Quando vamos a Brasília, os turistas, a gente vê aqueles palácios todos, né, projetados pelo Niemeyer, várias obras, né, no Itamaraty, tudo do Bruno Giorgi, né? Enquanto nós temos também aqui obras, né, tão significativas, né, de um artista moderno, né, que são obras feitas para o status cultural da paisagem, a linguagem artística, né? Não significam assim
nada objetivo, né? Mas é a questão plástica mesmo da obra de arte, né? Ou seja, obras que tem museus no mundo inteiro, nós estamos em Brasília, temos aqui também, né? E não é qualquer obra, é uma obra imponente, uma obra muito significativa de Bruno Jordi. Tem um caráter moderno também, né? Sim, sim, uma obra clássica da escultura moderna brasileira e internacional, né? Um nome de ponta, e é uma obra que nós temos aqui, né? Em mármore de Carrara, imagina uma rocha que veio lá da Europa, né? Trabalhada pelo Bruno Jordi em São Paulo, e nós temos aqui na nossa Praça da Alfândega. Data de quando essa obra aqui em Porto Alegre? Essa obra, numa época, ele fez a obra numa época em que estava no seu auge, assim, né? Os anos 60, né? 1969. E diante de tantas expressões culturais, circular pela Praça da Alfândega pode ser um convite para dar uma pausa na correria, apreciar o que está diante dos olhos e fotografar. Muito legal. Sempre que a gente vem aqui, a gente tira foto. Tiramos ali também, ó, do soldado. Muito legal. A senhora é daqui, de Porto Alegre? Não, eu sou do Chuí. Aí aproveita aqui para pegar esses pontos. Isso, quando a gente vem dar uma volta por aqui. Muita gente também não sabe quem são esses senhores aqui que estão diante de nós, né? Fala um pouquinho sobre essa obra, sobre o seu autor e o significado. Em função de nós temos na Praça da Alfândega a Feira do Livro Internacional, né, de Porto Alegre, um dos nossos mais preciosos eventos culturais, foi realizado já uns quase 20 anos atrás esse monumento à literatura, né, com um dos nossos grandes expoentes, nosso grande poeta Mário Quintana e Carlos Drummond de Andrade. Foi feita uma encomenda, né, e também os autores do monumento, muito importantes, né, a escultora Heloísa Trenhago e o grande Chico Stockinger, né. Então, duplamente importante essa obra, né, pela sua autoria e pela sua homenagem, né. E é uma das obras mais populares de Porto Alegre, né, as pessoas gostam de tirar fotografia, né, para fazer o registro de que estiveram aqui, né. Então, o monumento também para esse tipo de marco, né, da pessoa, né, desse tipo de registro da vida em que os monumentos acompanham. E o Chico Stockinger, autor desta obra, ele foi homenageado recentemente na Câmara de Vereadores. Quando eu vi que ninguém ia homenagear o Stockinger, que foi um grande escultor, também ele foi gestor cultural, gravurista, foi fotógrafo, 100 anos e ainda tinha familiares vivos, eu digo que eu vou trazer aqui para a Câmara e trouxe também a Associação dos Escultores, né? E me senti muito gratificada porque ficou na história da Câmara, né? Ficou no site, vocês fizeram as entrevistas e que é a memória. Se tu deixa essa memória embora, e agora nós estamos com a exposição no Margas, eu estive lá, é uma mega exposição das obras do Stockinger, que quem valoriza, a gente não tem tanto tempo, mas valorizar algo que nós não vamos ter mais, nós vamos ter seguidores, mas não mais o Stockinger. Bem, então foi essa a intenção de trazer para dentro a cultura, não precisa ser só o artista, nós temos que trazer, porque isso traz o quê? Turismo, traz renda para a cidade. O vereador Cassiar Carpes, integrante da Comissão de Educação e Cultura. Vereador, falar um pouquinho sobre o significado, né? Tanto de trazer a pauta, né, dos 100 anos do Stockinger aqui para a Câmara de Vereadores, mas também uma questão mais ampla, né, de tratar sobre a arte na cidade. É verdade, foi uma boa oportunidade, até quando disseram que tinha alguns monumentos na cidade, que a gente até conhecia, mas não sabia qual era a procedência, se instalou uma ideia de que deve se identificar esses monumentos. Porto Alegre tem monumentos muito bonitos, de artistas nossos que fazem trabalhos espetaculares, mas às vezes não é divulgado de quem é aquela obra. E no momento que começa a mapear na cidade esses monumentos, nós vamos ver a grandiosidade do trabalho que nós temos de artistas gaúchos, gente nossa, que faz obras espetaculares e que tem que ser valorizado. Vamos nominar, vamos identificar, é esse o objetivo, quem sabe, dos próprios que fizeram essas obras, que sejam reconhecidos muitas vezes. Né? Tem obras maravilhosas, melhor do que muitos do exterior, mas se não houver o reconhecimento e a identificação,
nós não vamos reconhecer. Em termos até de política pública, assim, né, em termos de incentivo para que as pessoas participem, olhem, se interessem por esses monumentos, assim, há um incentivo governamental, assim, do poder público nesse sentido também, até em termos de preservação também, de cuidados, enfim. Sempre o grande desafio é a conservação desse acervo, né, em todo o Brasil, né. Porto Alegre, infelizmente, sempre é pior, né, esse tipo de resposta da população, né. Às vezes, em outros lugares, assim, não ter uma conservação adequada pela prefeitura não significa, né, por exemplo, Montevidéu, né, que podemos quebrar, levar, né, é precária, né. Porém, agora, recentemente, Porto Alegre tem incentivos, né, decretos e leis que permitem empresas e até pessoas físicas adotarem um monumento específico, né? Esse monumento que eu gosto, porque meu pai trabalhou, ou pela ideologia me agrada, a pessoa pode ajudar a conservar, né, manter. E conservar é sempre muito mais barato que restaurar, né? O restauro realmente são muito caros. Francisco também foi o idealizador da exposição Monumentos e Arte, a história da cidade em risco. A mostra, realizada no Memorial do Rio Grande do Sul, foi promovida pela Coordenação da Memória Cultural do município. Estou aqui com o Yuri, que é estudante de História da URGS. A URGS também participou efetivamente desse projeto, desse processo aqui de trazer essa exposição. O Yuri, para contar um pouquinho para a gente sobre o que significa, né, essa exposição, quais os objetivos, né? Do que ela trata, Yuri? Bom, como o próprio nome dela diz, Monumentos e Arte, a história da cidade em risco, essa exposição ela é formada por peças que em algum momento sofreram danos, vandalismos e depredações na cidade de Porto Alegre. Então, por muito tempo elas estiveram em depósitos da prefeitura e agora elas foram trazidas para cá para que a gente possa mostrar um pouco dessa arte, dessa história, mas também como a gente está tratando o patrimônio histórico e público de Porto Alegre. Então, essas peças vindo para cá, elas nos fazem um convite para a gente olhar para elas e que elas, através de indagações, através da vinda do público, a gente possa repensar e contar um pouco e uma parte da história do município de Porto Alegre. A gente considera muito importante que os alunos que eles possam vivenciar a experiência de ter o contato, né, com as obras de arte para conhecer de fato a história da cidade, se apropriando, né, da cidade mesmo a partir dos monumentos históricos que a gente tem. Então a importância de trazer eles aqui é porque eles ajudam a contar a história. Tem uma questão importante também que é despertar, né, esse interesse pela arte, pela cultura, até em forma de conscientização sobre a preservação desses monumentos, né? Alguns deles que a gente vê aqui foram enfim, vandalizados, né? Então aqui a gente tem uma noção de o quanto eles são importantes. Sim, essa é a nova geração que daqui eles vão sair aprendendo, né, não só a sua história, mas também a preservação. A gente está ensinando essas novas gerações de uma forma prática, né? Eles conhecendo, vivenciando, vão ajudar a preservar e a ser multiplicadores dessa ideia, né? Foi muito bom e interessante, porque tem algumas coisas que a gente não aprende assim em aula e não é também muito... A gente aprende, só que não é muito específico assim, a gente não vê as imagens e isso é interessante. A gente tem muitas coisas aqui que a gente não sabia, a gente só sabe porque teve ali quem nos mostrou ali, tem muitas coisas que a gente não sabia. Mas aí quando a gente vê aqui mais a fundo, a gente consegue perceber o que realmente representa aquilo. E várias obras que vocês viram aqui também estão pelas ruas, né? Agora vai dar uma atenção especial, assim, quando passar por alguma delas, dar uma olhadinha, uma paradinha? Claro, claro, é de extrema importância. Tudo que tem aqui no nosso estado tem que ser preservado. É tudo muito importante para a nossa história do Brasil, inclusive. A intenção aqui, em diálogo com o público e principalmente com as escolas, é fazer com que eles tenham uma reflexão sobre esse patrimônio, para que vejam um sentido em cima dele, e não apenas mais uma peça abandonada, escanteada numa praça com poucos cuidados, mas que eles possam olhar para essa peça e ver ela enquanto um elemento da nossa história, um elemento que conta uma parte da história de Porto Alegre e que, de alguma forma, dialogue com a própria história deles. Então, colocar significados nesses objetos e para que a própria prefeitura, de repente,
possa realizar, dentro de suas possibilidades, a manutenção dessa estatuária também, para que ela seja, de alguma forma, mais valorizada, mais vista e realocada no espaço público. Só para a gente ter uma ideia do vandalismo e de alguma dessas peças aqui que foram danificadas, por exemplo, aqui a gente tem o busto do Apolinário, que estava lá na Praça Argentina. A gente vê aqui o original, né, com as mãos, o livro. E agora a gente vai ver como ele como é que ele ficou depois de ter sido vandalizado. Levaram as mãos, o livro ali no original também. Aqui tinha um pino que sustentava, que também não se tem ideia do que aconteceu. E agora esta obra está aqui, não está mais na rua, porque ela acabou sendo danificada. E é um exemplo, apenas um dos exemplos do que o vandalismo pode fazer com as obras de arte na capital gaúcha. Aqui nós temos peças de diversos momentos da história de Porto Alegre, desde a mais antiga, de 1860, até a mais recente, que é a dos açorianos, de 1973, o projeto dos açorianos. A URGS, o Laboratório de Design da URGS, tem um papel muito importante aqui, que é nos trazer essas novas maneiras de preservar o patrimônio. Então, novas possibilidades de tratar esse material, de realocar ele no espaço público, de repente um material mais barato. Então, o que o laboratório faz é o escaneamento dessas peças para que, no futuro, caso haja um vandalismo, roubo, depredação, elas possam retornar, elas possam ser refeitas através da tecnologia 3D e elas possam retornar para esses espaços públicos, como muitas aqui já retornaram, em material mais barato, em resina. Tem alguns pedaços aqui, por exemplo, o livro aqui foi levado, né? A plaquinha também, né? Essa é uma dificuldade também que se tem, né? Por exemplo, dos monumentos na rua, né? O vandalismo, enfim, né? O vandalismo, principalmente o roubo, é realmente uma chaga urbana, né? Brasileira, em Porto Alegre, infelizmente, mais grave ainda, né? Mas é a pena, né? E só as pessoas se conscientizando, né, de que tem que ajudar também, né, a fiscalizar isso, é que as coisas podem prosperar, porque é muito caro, né? E esses monumentos são todos dinheiro nosso, né? São coisas públicas, mas pagam pelos cidadãos, né? Fora a questão cultural, né? A questão de um bem que, se for roubado, não tem substituição, né? Isso que é a questão mais complicada do monumento público, é um bem infungível, né? Na medida em que ele desaparece, não há um substituto, né? Como um banco de praça, uma luminária, né? Que constantemente também são depredados em Porto Alegre, os fios que são roubados permanentemente, né? E eles ainda há um substituto igual, né? Mas infelizmente a obra de arte ela não tem um substituto, né? Então se perde. Então é muito grave isso, né? Então as pessoas precisam ajudar, precisam cobrar do poder público também que se mantenham o melhor possível essas obras. Sempre me incomodou os monumentos depredados na cidade. Então eu me tornei vereadora. E neste inteirinho, lá por 2014, furtaram ali do Parque Farroupilha, esquina com a João Pessoa, o busto do Samuel Hahnemann. É um busto de 100 quilos que estava há 71 anos no local. E ele era o pai da homeopatia. E eu fui criada no interior com homeopatia. E os homeopatas, não sei por que, me convidaram por tal enterro da estátua. E eu estranhei aquele convite, mas fui. Então eles fizeram um ato com 25 veterinários homeopatas, seguidores da homeopatia, que aquilo era uma ofensa para eles, né? Que a história deles é vinculada ao Samuel. E nós fizemos aqui também, veja bem, naquela época, fizemos uma plenária, uma tribuna popular, nós fomos na Redenção, olhamos tudo que estava depedrado, fomos com a ISMAN disse que algumas coisas estavam num depósito e eu fiquei muito triste. Veja bem, obras raras dentro de um depósito para não serem furtados. E com este movimento eu fiquei muito ligada e mais preocupada ainda, porque quando a gente sai, tu faz fotos do monumento, as grandes cidades põem gloriosamente aqueles seus monumentos, né? Aqui no Uruguai, o que eles preservam aqueles monumentos, e dizem, nós temos tanta coisa valiosa aqui. E começamos esse movimento que resultou na restauração, num convênio de medidas compensatórias, do Sinduscom, que refez em 6 meses o busto do Samuel
Manuel Rehnemann com resina e uma espécie também que fica semelhante, mas claro que não é bronze, né? As pessoas conseguem, assim, no teu ponto de vista, identificar, apreciar, preservar? As pessoas em Porto Alegre têm aqueles seus preferidos, né? Tem ali o Mário Quintana, tem o Laçador, né? Que pelo menos este todos amam, né? O que é bom, né? Todos se preocupam, mas as pessoas de modo geral ficam um pouco alienadas, né? A não ser quando as pessoas viajam, né, e nos outros lugares começam a perceber, gostam dos monumentos, tiram fotografias, enquanto que em Porto Alegre às vezes há muito mais do que na maioria dos lugares. Isso é uma coisa muito curiosa, né, do porto-alegrense. E também há monumentos a várias ideologias, né, a vários tipos de pensamento, né. Então o porto-alegrense às vezes ele é acostumado, se não discorda de algum tipo de personalidade, ele já acha que não tem que ter, enquanto que pelo contrário, né, porque não existem monumentos que digam a mesma coisa a todos, né? Então tem que respeitar, né? Às vezes um monumento diz respeito a mim, não diz ao outro, mas tem que mostrar que a sociedade, né, tem várias posições, né, artísticas, inclusive de linguagem artística, né? Esse eu não gosto, esse eu gosto. Então, às vezes, o Porto Alegre é um pouco chato nisso, né? Aquilo que ele não gosta, ele acha que não deveria existir, né? Mas não é assim, né? Tem que olhar, aproveitar e ver que esse grande conjunto aí é múltiplo, né? E é uma boa característica, né? Então, ajudar a preservar, né? Eu luto pela preservação de inúmeros monumentos que na verdade, a ideia, o personagem, eu realmente não concordo, mas isso é de menos, né? A questão é artística da cultura, é da nossa história, né? Eles representam um contexto num determinado momento, né? Isso é que é importante. O Com a Câmara na Cidade fica por aqui. Para conferir todo o conteúdo da programação, acesse as nossas redes sociais. Visite também o site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço e até o próximo programa.